Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a conhecer um pouco mais sobre pessoas especiais que fazem Osasco brilhar a cada dia. Hoje teremos uma profissional multitarefas. Já nos visitou em companhia do psicanalista Lucas Ferreira no ano de 2025. Hoje ela retorna com uma parceira querida que vai estar aqui no backstage, mas dando seus pitacos, a empresária Glória de Martino. Ela retorna para falarmos sobre um tema muito importante para os dias atuais: saúde mental e bem-estar. Vamos falar sobre o tema Janeiro Branco. Falo da psicanalista, entre outras, depois ela vai falar tudo que ela faz, Rosa Lopes. Bem-vinda, Rosa, muito querida, obrigada, e uma Simone. saudação para todos. Gostaria muito de agradecer, o convite de estar aqui novamente e obrigada por esse acolhimento, porque nós temos que ter esse espaço preocupado, a respeito da saúde mental, e você está deixando esse espaço disponível de acolhimento para isso, é muito importante. Eu que agradeço. Pessoal, nós estamos já iniciando o ano de 2026, já tivemos aí um lançamento com o pessoal aí da Casa dos Violeiros, foi muito bacana. Já temos aí uma outra gravação logo com vida, de um rapaz de Vargem Grande Paulista. Então, na verdade, vamos continuar no mesmo nível, tá, gente? Nível alto. Cultura, educação, serviço de utilidade pública. E eu venho pedir agora para que você divulgue o nosso canal. Aproveita, começa o ano maratona. Estava fazendo a conta, já temos mais de 85 entrevistas, gente. É muita entrevista, né? Minha mãe falou, oi? Como assim? Eu falei, 85 entrevistas. Olha, parabéns. Então, nós vamos já completar no mês de abril, março, 3 anos. Estamos caminhando para o 100º programa, e quando for o 100º quero fazer uma coisa diferente e tal. Então vamos lá, aproveite, começa a assistir a partir desse e vai voltando, entra lá em vídeos, clica e vai baixando lá um a um. Gente, tem pessoas de todo o segmento da nossa cidade também convidados, e empresas que queiram divulgar os seus negócios, paga aqui uma taxa simbólica e vem divulgar o seu trabalho, ok? Então reforço, se inscreva no YouTube, canal Você Faz Osasco Brilhar. Tem também Simone Soares no Face e Você Faz Osasco Brilhar no Instagram, tá? Curta, comente, compartilha, põe lá no joinha e comenta embaixo. Quanto mais você faz isso, mais o nosso querido YouTube divulga. Bom, lógico que a gente não pode deixar de começar, como sempre, a nossa prática, começar com um versículo. Então, já que nós vamos falar a respeito de saúde mental implica paz, né, gente? Paz interior, cabeça. Lógico que a gente não vai viver na bolha, nem na Nárnia, nem na Alice País das Maravilhas. Não é isso, tá, gente? Todo mundo tem problema, a gente sabe disso. Porém, qual é a minha reação diante do problema? Essa é a diferença. Então, a Rosa está aqui para falar um pouquinho a respeito disso. Então, o versículo tem tudo a ver com o nosso tema de janeiro. Está João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, essa mensagem quem deixou foi o próprio Jesus. Então, é uma mensagem de Jesus para nós que estamos aqui, Começamos muito bem o ano, na melhor companhia possível, ouvindo a palavra do próprio Salvador, dizendo que ele tem a paz. Então, assim, Simone, eu não posso procurar profissional, claro. Aliás, ela é uma profissional falar a respeito disso. Nós temos, gente, nós avaliamos, já recebemos psicólogos, então pessoas terapeutas ocupacional. A gente tem, todos os médicos são anjos que o Senhor deixou na Terra. Sim, mas lá no fundinho, sabe aquele fundinho que está ali, que às vezes o remédio não toca, o médico não tá, e numa terapia você não fala, mas quando você vai dormir, o travesseiro sabe que você deixou uma lágrima ali. Então, Jesus viu essa lágrima. Então, é ele que está falando para você. Então, já estou ministrando a palavra aqui sem querer, tá bom? Essa paz, só Jesus pode dar. É a paz não temporária do mundo. É a paz principal, tá bom? E se precisar de ajuda, amém. Não é vergonha falar, preciso de ajuda.
Eu já precisei várias vezes e graças a Deus tive muita gente bacana que me apoiou, me apoia até hoje, ok? Então, esse versículo é para nós, para todos os profissionais que trabalham com saúde mental e para você que está nos assistindo. Que Deus abençoe sua vida e espero que as dicas que a Rosa vai dar aqui possa ajudar você também. E compartilha, tá, gente? Compartilha, compartilha, compartilha. Bom, vamos lá para um breve histórico. Quem é a Rosa? Ela é também assessora de investimentos e jornalista. Atua, agora com mais intensidade, como psicanalista e tem a missão de levar o indivíduo ao autoconhecimento, transformando suas relações pessoais e profissionais, utilizando a inteligência emocional. Então, a gente vai descobrir também esses termos técnicos, o que significa essa inteligência emocional. Sabia que tem gente saindo do emprego ou nem é contratado porque, de repente, é reprovado em algumas dinâmicas porque faltou exatamente a inteligência emocional? Então, você fica aí até o final que você vai descobrir o que é isso. Bom, além disso, ela, em parceria com a Glória, ministram palestras e dão treinamentos em empresas com o objetivo de auxiliar nas relações e acrescentei aqui, mediação de conflito, né, gente? Não é verdade? Total, mediação de conflito. Isso mesmo, aparece, gente, vocês não têm noção, gente. Depois da Pande, pontinho, que eu achei que a coisa ia ficar mais amena, parece que aflorou tudo e o povo não tem paciência para mais nada. Mas enfim, não vou falar a parte dela. Bom, então agora nós vamos passar aqui algumas fotos, também linkei algumas perguntas e vamos fazer aqui um bate-bola, porque é muito importante esse tema, tá, gente? Fica aí, não sai daí. Vamos lá. Então, aqui, né, quem sou eu? Quem é você, então, dona Rosa? Então, eu sou um pouco de cada uma delas, né? Todas estão em mim. Na verdade, eu me formei em comunicação social, né? É uma coisa que eu amo, que é essa rede social, esse contato com as pessoas, né? Hoje eu consigo linkar, né, a minha profissão como psicanalista com a área de comunicação, né? Então eu fico muito feliz que hoje eu estou conseguindo trabalhar integralmente com isso. No início da minha carreira nem sempre foi assim, né, Simone? Porque eu trabalhei uma grande parte da minha vida na área de investimento, na área comercial. Mas hoje eu estou 100% focada no meu propósito, que é esse, que é ajudar as pessoas a realizar, né, seus sonhos, a planejar melhor a sua vida, o seu autoconhecimento, né, para fazer diferença na vida dos outros. Né? E hoje a gente tem um programa voltado para as empresas. Então, nós temos um programa de saúde e bem-estar. Integridade também, que conta com compliance, né? Exatamente para trazer esse cuidado das pessoas dentro da empresa com a saúde mental. Ai, que maravilha. Então, daqui a pouco ela vai falar mais sobre a empresa e o trabalho que ela está realizando especificamente com esses temas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de a tua experiência de trabalho. Sim. Então, que você enviou umas fotos. Então. Sim. Nós fizemos ali um trabalho na Prefeitura de Osasco, na verdade, na SETRE, né, na Secretaria de Trabalho e Renda, e nós falamos um pouco sobre essa questão da saúde mental e sobre o cuidado emocional, né, com os colaboradores. Então, foi bem bacana essa experiência, foi o ano passado, né, gostaria até de agradecer o Michel Figueiredo, que nos deu essa oportunidade, né, de estar lá e de estar junto com essa equipe tão importante, né, do Portal do Trabalhador, que dá o atendimento às pessoas, o atendimento inicial, né, com dignidade, com integridade para as pessoas e que eles possam cada vez mais se melhorarem como indivíduo para que possa fornecer um trabalho ainda melhor para os asquenses, né? Então, eu achei muito fantástico. Aqui, o Michel vai ser um dos futuros... Gente, estou falando que este ano, maravilha. O Michel, logo ele vai estar aqui também, o secretário de Trabalho e Renda, vai estar falando a respeito do trabalho da secretaria, né? E ele também integrou um rapaz que veio aqui, o Marcelo Colim, que trabalhou com
com Libras, também faz parte da Isso, ele CETRI. trabalha lá também. Então, gente, todo esse trabalho inclusivo é preciso ser feito no município. Gente, nós temos quase 1 milhão de habitantes em Osasco. É muita gente. E se não tiver um cuidado, a gente pira um pouco, né? Verdade, Começa a bater e sair faísquinha, assim. Uhum. Então, é muito importante ter esse olhar. E é bacana, Excelente. lógico, para os funcionários, para aqueles que estão entrando agora. Claro, Então, é todo um trabalho bacana. Porque quem lida com o público precisa estar bem, né? Exatamente. Porque você é a linha de frente, né? E você Exato. ali assume muitas... Que as pessoas, né? Pensa bem, né? Quem está num portal do trabalho, a pessoa está ali numa situação que ela precisa daquele trabalho, né? E às vezes está num desespero. Então, você acolher essa pessoa no momento certo e saber como acolher, isso é importante, né? Que o colaborador tenha essa inteligência emocional para isso. Isso. Bom, então, já que você tocou no assunto, antes de passar para a próxima foto, fala para nós então um pouquinho o que seria, né, quais as competências, habilidades para a pessoa dizer assim, ela tem uma inteligência emocional boa, vamos dizer assim, né? Antigamente era o QI, né? Que é o consciente de inteligência. Hoje é o que é o consciente emocional. Exatamente, Simone, a pessoa ter o equilíbrio, né, para lidar com diversas situações, porque hoje nós somos multiusos numa empresa, né? Então, que nem eu trabalhei numa empresa na área comercial, mas eu dava treinamento também. Então, você tem que estar preparada para os desafios da sua profissão. E quem tem esse consciente emocional desenvolvido, ele vai conseguir transitar em qualquer setor, entendeu? Que ele for desafiado e vai conseguir dar conta disso. Agora, existem aquelas pessoas que são mais, tipo assim, Gabriela, né? O complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ficar assim. Existem essas pessoas que são mais resistentes, tá? E assim, eu tô falando em ambiente de trabalho, tá? Certo. E às vezes você nem consegue transferir ela e nem mesmo às vezes você dá uma promoção para essa pessoa, porque ela está tão resistente naquele lugar e que ela se acha pertencente àquilo que ela não quer. E aí que ela precisa se desenvolver esse consciente emocional. Certo. Entendeu? Porque é importante até para a pessoa poder crescer. Exato. Né? Essas amarras, né? Aí descobri, então, entra ao teu lado aí, então, de psicanalista. Sim. Que às vezes a gente tem alguma coisa que pode bloqueia, ser né? bloqueio de infância, alguma experiência negativa anterior de algum trabalho, alguma coisa que aconteceu, e aquilo te bloqueia. Exatamente. E aí você empaca e não vai. Aconteceu isso comigo, eu comecei a estudar, comecei o mestrado, não terminei, e tive uma experiência ruim. E aí eu falei, não vou estudar mais. E apareceu uma oportunidade, eu trabalhei no COC um tempo atrás, e eu ganhei uma bolsa de pós-graduação. Olha só. E aí veio assim, não vai fazer, não vou fazer, porque eu não tive competência, porque eu tranquei, porque eu não consegui, tarará. Aí uma amiga, hoje ela mora em outro país, a Luciene, professora de inglês, ela falou, Simone, não deixa que alguma tristeza do passado atrapalhe o seu futuro. Gente... Essa frase foi a virada. Ela não é psicóloga, psicanalista, mas uma frase de amiga. Uma frase que falou, Simone, eu passei, só que eu estou indo embora para outro lugar. Eu fui chamada para o trabalho, mas nós íamos estudar juntas. Ela falou, não desista, eu não vou estar, mas eu quero que você faça. Porque você é merecedora, você vai... Eu falei, mas vai ter desafio, Simone, não importa, vai que você consegue. E eu não desisti. Bom. Nossa, Simone, que importante, né, essa declaração sua. Porque, assim, na verdade... quando nós estamos diante de um desafio, geralmente a gente entra no modo autossabotagem. Né? Tá. E esse modo autossabotagem, ele não vai permitir que você avance. Entende? E, geralmente isso é guiado pelos traumas que tem lá atrás, né, que estão guardados. Eu falo isso porque eu também tenho um exemplo bem prático disso, porque eu também, quando eu terminei os meus estudos de jornalismo, o meu sonho era trabalhar numa bancada mesmo, tá? Com gravação, falando, tudo. Só que eu não tinha coragem de encarar as câmeras. O meu primeiro teleprompter na redação do colégio, eu não conseguia encarar uma câmera. E eu fui descobrir por quê, Simone. Você sabe o que aconteceu na minha infância? Não. Com 10 anos de idade, meu pai me deu um tapa na cara. Tá. Aquele tapa na cara,
foi uma humilhação para mim naquele momento. Eu não tinha estrutura para aguentar aquilo. E tinha pessoas que presenciaram isso ou não? Não. Mas mesmo assim... foi meu, Tá. foi a minha vergonha, Tá. entende? E toda vez que eu precisava, por exemplo, as pessoas na faculdade sempre falavam, apresenta lá na frente, Tá. faz isso. Um seminário, eu me auto-sabotava. Eu falava, não, vai outra pessoa no meu lugar. Olha aí. Eu sabia que eu ia conseguir falar tudo, mas eu não conseguia estar em público. E eu descobri isso também com terapia, com trabalhos assim, mais de autoconhecimento. Certo. Eu fui lembrar dessa rejeição. Desse problema do tapa, né? E que tinha me travado ali, que talvez 30 anos da minha vida ou mais, entendeu? Por causa de um tapa. Então, gente, é muito sério, né? Essa questão do autoconhecimento. Quanto mais você tem o seu autoconhecimento, mais você é liberto dos seus medos, dos seus traumas. E então é sobre isso que a gente está falando, vai falar hoje sobre a saúde mental, né? Então, tão importante a Simone pontuar em relação a isso, que também paralisou um tempinho, mas que bom que alguém a incentivou. Sim. Porque essa pessoa que te incentivou, ela você puxou o gatilho e ela te alavancou. Tipo assim, olha, tem um gatilho ali, de um trauma ali que tá meio escondidinho, mas você consegue, né? Você teve alguém dizendo isso para você. E muitas vezes a gente não tem, e nem nós mesmos nos automotivamos. Que o certo é a gente se automotivar, mas muitas vezes a gente não consegue. Né, Simone, ainda bem que você não desistiu, você continuou, né? Importante. Assim, no começo, sempre é difícil. Aí tinha um professor assim, alguém falou uma coisa, eu não gostei. Aí já fui para casa, cheguei, não vou. Aí eu falei, não, vou dar mais uma chance. E começou. Aí fui fazendo amigos novos, conhecendo outros professores, o trabalho. E aí era tudo sobre a parte pedagógica, porque é didática do ensino superior, eu sou formada tenho essa pós. E aí toda a parte pedagógica, que lá eram técnicos. Então tinha matemático, engenheiro, economista. Ninguém entendia nada. Eu não sabia quem era Vygotsky, quem era Piaget, quem era ninguém. E eu sabia todo mundo. Aí eles falaram, não, vem você pro meu grupo. Aí eu fiquei tão feliz. Olha só. Aí eu falei, gente, olha que eu sei mais que esse povo aqui, ó. Então aí deu certo. Então assim, a gente casou as nossas sabedorias, vamos dizer assim, né? Eu somei então a parte, quando tinha que fazer a parte pedagógica. Eu sabia quais livros, quais teóricos, como escrever, as correntes, então o construtivismo, a parte tradicional, tudo casou com a parte técnica deles. Então a gente conseguiu fazer, a maioria dos trabalhos era em grupo. Então a gente foi fazendo essa parceria e deu super certo. Olha que bênção que eu ia perder. É verdade. Por conta do medo. Então, esse medo, né, gente, é importante para janeiro, de repente você está começando um projeto novo. Gente, vai com medo, mas vai. Isso aí. Ora, fala, Senhor, me ajuda, misericórdia. Conversa com alguém que você tem confiança. Também tem aquela coisa de, como diz, não sangue perto de tubarões. Né? A gente não pode se expor perto de determinadas pessoas. Você tem que confiar para poder abrir o seu coração e falar. Também, isso é verdade, né? Você tem que ter um ambiente seguro, né? E que aquilo não seja exposto. Isso. Né? Tá certo. Senão fica assim, como é que ela tem tudo isso e está lá nesse cargo de chefia, ou ela exerce isso, aquilo, se ela tem esse problema. Gente, quem não tem, atire a primeira pedra, por favor. Verdade. É sobre isso. Então, bom, vamos lá então para a próxima foto e aí já vou fazer uma outra pergunta. Vamos lá. Sim, eu também trabalho na Demicon, né? Lá também eu dou treinamento lá. Então, esse é um dos treinamentos que eu estava dando também sobre a parte de vendas. Tá. E, no caso, os gatilhos também da venda, na mente das pessoas. Então, nós trabalhamos isso também, que é muito interessante. Por exemplo, o gatilho quando você quer partir para um fechamento, certo, você vai para o gatilho da escassez, né? Ou seja, né, no caso, eu trabalhava com cotas de consórcio, então sempre você vai voltar para o quê? As cotas estão terminando. Tá, entendi. Entendeu? Então, existe sempre algo, né, na área comercial que você pode incentivar esses gatilhos. Lógico que eu não mentia a respeito disso. Lógico. Era quando não tinha, estava terminando as cotas, eu oferecia para os clientes as oportunidades. Certo. Mas você pode usar o gatilho mental da escassez, sim, que faz muito efeito. Certo. E também para o cliente, de repente. Sim, ele é uma tá oportunidade, com algum medo, né? De repente eu vou fazer um investimento. E assim, ser franco, né, gente? Sim. Porque a gente precisa ter confiança em quem está prestando serviço para a gente. Porque depois que perde, aí é difícil retornar.
Né? Concordo. Então, pois é. Bom, então assim, né? O Janeiro Branco, então, fala então sobre o tema Janeiro Branco. Tá. Isso. Na verdade, o Janeiro Branco é uma campanha de conscientização sobre o cuidado da saúde mental. E olha que legal, você colocou ali o versículo sobre a paz. Esse ano de 2026, qual que é o tema? É paz, equilíbrio e saúde mental. Gente, eu não sabia. Nós não combinamos nada, tá, pessoal? Olha é aqui, ó, aí, de primeira mão, tá? Espírito Santo então, aí. olha só que linda, tá? Até arrepiou agora, né? Porque Gente. nós estamos realmente conectados com aquilo que é o Janeiro Branco, né? Que seria uma tela em branco para que você pense a respeito da sua saúde mental, de como que está o teu interior, de voltar para dentro, né? Que geralmente, né, Simone, nós estamos tão voltados para fora o tempo todo, né? Vou te falar em termos de trabalho, a pessoa precisa apresentar resultados, a pessoa tem que fazer uma boa performance, que ela esquece de quem é ela. Tá. Entende? E aquilo que realmente ela precisa. Que é uma coisa que todo ser humano precisa, né? Assim, a gente fala isso na psicanálise. O ser humano precisa ser amado e precisa pertencer a algo ou algum lugar, né? Então, esse ser humano, esse vazio que você falou que realmente a gente só encontra em Deus, esse ser humano, ele também tem esse vazio existencial em relação a ele ser amado e a ele estar em algum lugar e estar pertencente àquele lugar. Então, num ambiente de trabalho, a pessoa tem que se sentir acolhida e pertencente para se sentir bem. Porque, caso contrário, ela pode tanto desenvolver problemas psicológicos, né, como trazê-los também para a empresa. Tá? Então, isso é uma questão. Mas é sobre isso. A saúde mental é o cuidado. E hoje nós, que bom, né, que tem todas essas campanhas, né? Nós temos em outubro o Outubro Rosa, nós temos em novembro a questão da parte masculina também, né? Então, assim, na verdade, essas campanhas, elas nos lembram, nos advertem sobre aquilo que nós temos que olhar para dentro, né? No caso, essa campanha, a 1ª de janeiro, é para olhar para dentro, né? Olha, que maravilha. Então, ó, uma outra pergunta aqui. Então, repete de novo o tema que eu anotei. 2026. Sim. Tá. Começa pela paz, equilíbrio e saúde mental. Gente. Eu fiquei muito feliz, maravilha. Bom, então vamos lá para uma outra pergunta. Quais são as principais situações ou doenças que atuam e aí que atrapalham com relação à saúde mental, para uma saudável, né? Sim. Nós temos alguns dados estatísticos aí, né? No nosso caso, na parte também de trabalho, que hoje, só para você ter uma ideia, de cada 4 colaboradores de uma empresa privada, 2 adoecem por transtorno mental, por problemas de saúde mental. De cada 4, gente. Então, é uma coisa impressionante e é uma coisa, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Vamos trazer um pouquinho da história, né? Tá. Nós viemos de um contexto pós-pandemia, né? Então, todos nós tivemos, de alguma maneira, interiorizado algo muito assustador, que é como se fosse um pós-guerra que a gente viveu, silenciosa. Então, todos nós temos alguns gatilhos ali daquela época, algumas questões daquela época, né? E que vem a desabrochar agora. Às vezes leva anos, tá, gente? Não é uma coisa... O adoecimento mental é algo gradual. Não acontece da noite pro dia. Entende? E quando ele vem, né? Até chegar ao máximo. Que depois eu vou falar que é o máximo, né? No caso, eu até passei por isso, é um burnout no trabalho. Tá? Mas fora disso, o que é mais comum, né? Tanto nas empresas como também... No cotidiano, né, das pessoas, é a ansiedade e a depressão. São os males do século, né, que a gente chama, né? Que acontece? A ansiedade, o que é? É o excesso de futuro. A pessoa esquece de viver o presente, o aqui e agora, e está preocupada com o futuro. Como que vai ser amanhã? Se eu vou conseguir pagar a conta? Se eu vou conseguir resolver as coisas? O que eu faço, né? Então, isso realmente, sendo frequente, tá? Ele vai te trazer esse adoecimento por transtorno de ansiedade.
Agora, a depressão, ela é o quê? Ela é excesso de passado. São mágoas passadas, coisas que você guarda, que remói. Então, isso aí, ele vai te trazer uma consequência de futuro, né? Ou seja, no teu presente, vamos dizer, porque a gente está falando presente, passado e futuro. Ele vai trazer uma consequência no teu presente de paralisação. Porque você não consegue, se você está amarrado, né? Eu vou dar um exemplo assim, bobo, né? Mas tipo assim, se você está amarrado com alguém que já está morto, como que você vai andar com um defunto no teu pé? É o passado, é a depressão. Né? Então, você precisa ser liberto disso, né? Dessas circunstâncias e desse passado e trabalhar isso nas suas emoções. Então, assim, hoje o que mais nós vemos de adoecimento, né, nas empresas que nós temos os dados, eu não sei se você está com os dados aí, depois se você quiser mostrar, é alarmante, né, em relação a isso, a esse problema mental dentro das empresas. O ápice é o burnout. O burnout é um esgotamento mental, é como se você estivesse fora do teu corpo. É quando você chega no máximo da tua capacidade física e emocional. E é muito difícil, gente. Eu já passei, eu tive o meu primeiro burnout, eu nunca tive outro, né? Graças a Deus. Mas assim, ele pode ser recorrente, tá? Quem teve burnout não quer dizer que a pessoa não possa ter outras vezes. Pode ter episódios sim depois. O meu único burnout foi aos 26 anos de idade. Eu morava em outra cidade, em outro estado. Eu estava fazendo uma faculdade, né? Eu também trabalhava de forma muito intensa, fazia viagens constantes, Simone. Eu tinha que atravessar, às vezes ir para Santa Catarina, ir para... não Rio Grande do Sul, mas eu fazia travessias de carro, eu dirigindo, entendeu? Para ir visitar as empresas. Eu trabalhava numa autorizada da Siemens, e eu tinha que fazer, eu atendi, por exemplo, Porto São Francisco, eu atendia várias empresas, Sulfabril, Arroz Tio João, e assim, eu fazia viagens longas, eu tinha que ir até essas empresas. E até que um dia eu estava numa estrada, né, para pegar essa rodovia, e eu tive que parar num acostamento, porque eu não sabia quem eu era, aonde que eu estava indo e o que eu estava fazendo, aos 26 anos. Então, assim, é algo muito alarmante, né, gente? Eu coloco o meu exemplo, não como exemplo, mas, tipo assim, como alerta, né, para as pessoas. O burnout não acontece de uma hora para outra. Ele vai dar sinais. Geralmente, você vai ter dor de cabeça constante, lapsos de memória. Só que, assim, você vai passando por cima, né? Você tem que trabalhar, você tem que entregar. E isso, se você não olha para si, né, o teu corpo ele vai desligar, que foi o que aconteceu com o meu. Não sei se vocês devem conhecer a Isabela Camargo, né, que é da Rede Globo. Ela teve um burnout na própria ao vivo, né, quando ela estava apresentando o Clima Tempo. De repente ela estava olhando para as câmeras e ela apagou e caiu no chão. E aí foram descobrir que era burnout. Depois as pessoas não conheciam. Foi uma época, Simone, que não se falava sobre isso. Né? E quando ela voltou para a Globo, ao invés dela se sentir acolhida, ela recebeu a demissão dela. Então é uma coisa muito séria, gente. Às vezes as empresas perdem grandes talentos por conta de não saber lidar com a saúde mental, né? E hoje ela é uma ativista, né? Tipo assim, ela é psicanalista também, ela fala a respeito disso, do cuidado da saúde mental nas empresas. Então, assim, eu acho que é isso. As pessoas que passam uma experiência dessa, elas nunca vão ser as mesmas, né? E elas vão querer ajudar outras pessoas a não chegarem nesse ponto também. Com certeza. Então, a gente daqui a pouco vai falar quais são as atitudes para evitar tudo isso. Mas eu quero ler aqui, só para vocês terem uma ideia, dados estatísticos sobre a saúde no trabalho. A importância da saúde no trabalho de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Estudos da OMS estimam que transtornos como depressão e ansiedade custam à economia global quase $1 trilhão por ano, devido à perda de produtividade. Por quê? Quando a pessoa ela não está bem, ela é afastada do trabalho, obviamente, e ela não pode ser demitida assim, né, gente? Então, aí a empresa talvez tenha que pagar outra pessoa para trabalhar no lugar daquela que também está ganhando, nem que seja um valor menor, mas ela também não foi desligada da empresa. Então, a empresa vai pagar para 2 pessoas fazer o trabalho daquela primeira. Tem tudo isso, tá, gente? Então, olha só
Aí tem gasto médico, aí atendimento, aí de repente a pessoa fica um tratamento de 6 meses, porque não é assim rapidamente. Dependendo da situação, o tratamento é longo. Então tem tudo isso. Bom, no Brasil, essa realidade é agravada. Olha isso, gente. No Brasil, a atividade é agravada pela alta rotatividade, dificuldade de retenção de talentos e aumento nos custos com o plano de saúde. Porque quando a empresa tem que pagar o plano de saúde, também às vezes ela não quer aquele funcionário, pode chegar a demissão, porque vai falar, eu estou pagando, a pessoa não para aqui. Gente, tem tudo isso, porque vamos pensar do lado da cabeça do empregador. Também não é fácil, né? E assim, a pessoa... são vários fatores, né, Simone? Além de você perder um profissional, você tem que treinar essa pessoa nova que está entrando no lugar, né? Tá. Então, você vai ter um gasto de tempo, vai ter um gasto financeiro, né, psicológico com a outra, porque você tem que saber como você vai acolher a outra que está voltando para o trabalho, com certeza, também. Lógico. Então, é uma série de... são todos esses fatores que você tem que levar em conta, né? Exato. Então, a gente tem que pensar dos dois lados, tá, gente? Tanto da pessoa que precisa de cuidado, e precisa de cuidado mesmo, e não fica disfarçando, gente, não fica, como eu falei, né? Cuidado, não vai sangrar perto do tubarão, mas vai pedir ajuda. Você não pode ficar doente, para não chegar nesse grau como a Rosa teve. Eu tive alguma coisa, mas não assim, de sumir memória, mas de passar nervoso e tal, numa outra situação, né? Então, gente, cuidado com isso, tá? Em 2022, a OMS divulgou dados alarmantes. Cerca de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, isso no mundo. Pessoas viviam com transtornos mentais. E transtorno mental, a gente pensa que é aquela pessoa que está internada numa instituição. Não, gente, não é isso, psiquiatra, não é isso, não, tá? A gente fala o nome, parece feio, mas não é. Então, ansiedade... Depressão. É isso, né? É sobre isso. Transtornos. É um transtorno Sim, é um mental. Transtorno você não mental. está em paz, você não está com equilíbrio, a saúde mental está faltando, alguma coisa está meio... Fora aí, então precisa dar uma consertada, tá? 15% dos adultos em idade laboral já haviam enfrentado algum tipo de transtorno. Esses números refletem uma crise que impacta diretamente a produtividade, as relações interpessoais e o desempenho organizacional, colocando em xeque a abordagem atual das empresas em relação à saúde mental. Então, gente, a gente está falando da parte financeira, mas a parte emocional. Então, aí tem uma outra aqui, né, que está no jornal O Globo, um trecho de uma manchete. Prefiro sair, pedido de demissão bate recorde. E já são quase 38% do total de dispensa. As pessoas não estão conseguindo mais. Gente, é um índice muito alto de demissão, né? E eu posso só acrescentar uma coisa, Sim. Simone? O que acontece? Quando eu tinha 26 anos, eu não sabia, né? Eu achava que o problema era meu. Só que hoje, a saúde mental, uma vez que você trabalha numa empresa, o problema é nosso, não é mais meu. Entende? Tá. Esse dado aí, possivelmente as pessoas não sabem dos seus direitos. Porque a empresa também, ela é corresponsável. Entende? Entendi. Não vou falar que todo o problema é da empresa. Tá. Porque muitas vezes a pessoa já vem com um transtorno antes mesmo de ingressar naquela empresa. Certo. Né? Tem um filme, eu não vou lembrar o nome dele. A pessoa, ela tem bipolaridade. Certo. Né? E ela está conversando com a chefa dela. Só que ela tem um trabalho híbrido. Hoje, pelos trabalhos serem híbridos, você não convive tanto com as pessoas, né? Então, você não conhece tanto elas no seu dia a dia. E exatamente esse filme abordava a respeito disso. Como ela tinha essa bipolaridade, tinha dia que ela não tomava banho e não se cuidava. Só que era o dia que ela não ia para a empresa. Ninguém sabia sobre isso. E nesse filme eles falam a respeito disso. Aí a chefe dela fala assim, mas por que você nunca comentou? Ela falou assim, será que você iria me contratar se você soubesse que eu tenho bipolaridade? Porque eu sou um excelente profissional naquilo que eu faço. Porém, eu tenho algumas dificuldades, que são essas. E ela abrindo o coração, né? E o legal é que a chefe dela, elas estão almoçando e a chefe dela está no telefone e estão ligando, dizendo que ela tem uma reunião. Aí ela fala assim, cancela tudo. Achei muito legal essa parte, que a chefe fala, cancela tudo.
agora eu estou ocupada e é uma coisa importante. Ela estava apenas escutando aquilo que a colaboradora dela estava ali na frente, abrindo o coração sobre isso. Então, olha que legal, né? Assim, até a arte está mostrando isso, que as pessoas têm que mostrar sua vulnerabilidade. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha talento, né? Que ela, se ela estava ali naquele posto, é porque ela tinha talento. Com certeza. Então, eu não estou colocando nem a balança para um lado nem para o outro, entendeu, Simone? Nem que, totalmente responsabilidade das empresas. Não é. E totalmente responsabilidade da pessoa também não é. É 50-50, é 50-50%. Certo. Porque a pessoa está ali, né? Ela tem que estar integral. Ela tem que estar, né, na saúde mental dela boa, até para produzir, para ela estar naquele processo, né, da empresa. Então, assim, esse dado alarmante está mostrando que as pessoas não sabem dos seus direitos. Porque se soubessem, ela estaria chamando ali, talvez até o compliance da empresa, dependendo da situação. Eu vou te falar porque o que acontece? Às vezes a saúde mental acontece por causa de um assédio moral, por exemplo. Tá certo. Tá? Algum chefe falando que a pessoa, diminuindo a pessoa dia a dia, gradualmente. Então, se isso acontece dentro da empresa, a pessoa não tem que ir e solicitar uma demissão. Não, ela tem que ir vias legais dentro da empresa. Você entende? Então, vai mais além do que a gente imagina, Simone. São muitas questões. Por isso que é importante as pessoas a empresa saber que ela tem que ter um cuidado de prevenção da saúde mental. Né? O nosso programa é de prevenção, Simone. É para as pessoas pensarem, você entendeu? Tipo assim, para não chegarem nesse ponto. De um burnout, de um problema, né, de depressão, de ansiedade, de chegar nesse ponto, até pedir demissão. Né? Olha que bacana. Então você, no caso, eu vou falar um pouquinho da parte do treinamento, a gente vai fazer uma pergunta de como a gente evitar, que atitudes para evitar chegar nesse ponto máximo. Claro. Fala um pouquinho então desse seu programa que você tem. Sim. Nós temos um programa de saúde, de bem-estar e de integridade para as empresas. Qual que é o nosso objetivo? É exatamente prevenir esses afastamentos por conta de depressão, de ansiedade, de burnout. Nós mapeamos os setores da empresa para ver, por exemplo, se o setor comercial, por exemplo, porque o setor comercial geralmente é o coração ali da empresa, porque mais quem cobrado. Traz o dinheiro, né, para a empresa. Tem meta sempre, Isso. Né? Então, é um setor que geralmente, tá, Simone? Não é sempre, mas geralmente acontece abuso moral ali dentro, entende? Porque tem um chefe, tem subordinados, tem uma meta, né? Então, ali é um caldeirão de pressão, né? Então, assim, ali pode fomentar algumas coisas. Então, o que nós vamos fazer? Nós mapeamos esse setor da empresa para ver como que tá esses funcionários, como que eles estão se sentindo em relação a quem está na liderança, se eles se sentem pertencentes à empresa, que eles não são somente um número, entendeu? Ou não são somente uma meta, né? Eles são uma pessoa, eles são pertencentes. Isso é muito importante, Simone, porque quando você não se sente pertencente, você é só um número. E o que está acontecendo muito nas empresas hoje é o presenteísmo. O que é o presenteísmo? A pessoa tá lá, presente no corpo, mas a cabeça não está lá. Então, perde a empresa, perde a pessoa, porque a pessoa está se auto-enganando. Ela está ali por conta do salário que vai chegar no final do mês. Porém, ela não está ali de corpo e alma. Então, ela não vai produzir, ela não vai entregar nada, entendeu? Ela só vai estar ali para cumprir uma obrigação. Isso está acontecendo muito também presenteísmo, tá? Nas empresas. Então, tudo isso, nós fazemos esse diagnóstico, fazemos esse levantamento, aí damos palestra, fazemos roda de conversa, dinâmicas, para quê? Para que os funcionários se sintam realmente que fazem parte da empresa, que eles podem fazer diferença naquele lugar onde eles estão, entendeu? Então, bacana. É muito interessante. E agora, nós estamos aí com a normativa, né, da NR1, que a NR1, desde que a carteira de trabalho entrou em vigor, ela sempre esteve ali para permear a questão da segurança do trabalho, por exemplo, se a pessoa usa bota, se a pessoa tem... são os cuidados físicos com a pessoa. Só que hoje a normativa, ela exige os cuidados psicossociais. Então, o que acontece? Se a pessoa tem um programa de prevenção, ela não vai ter os problemas com essa normativa em relação ao resultado psicossociais dos trabalhadores, porque o número de afastamento ele já é
um aviso ali que a empresa não está legal. Tá. Por exemplo, se a pessoa tem 100 funcionários, 50 estão afastados, é um alerta, gente. É porque ali não é um ambiente saudável. Tá. Então, é sobre isso que nós trabalhamos. Muito bom. Então, gente, vocês que estão assistindo, empresários, a gente vai deixar todas as dicas, contatos, tudo na descrição do vídeo. Então, gente, você que tem a empresa, a gente precisa valorizar os nossos colaboradores, né? A gente nem chama mais funcionário, empregado, você vê que mudou até o termo, tá? Então, já faz parte desse novo olhar gente, o funcionário é uma pessoa igual você, querido, desculpa aí, né? Então vamos pensar que ele tem conta para pagar, que tem filho, que tem marido, que tem o carro quebra, acontece um problema de saúde, eu falo isso. E quando eu lecionava, eu falava isso para as mães dos meus alunos. Eu falava, viu, mãe, então, eu também tenho filho, eu tenho isso, eu tenho um filho, só que eu tenho que cuidar de 30. Então, eu tinha mãe comigo, as mães eram minhas parceiras, falavam, Deus me livre, professora, você vai ficar com 2 aqui, eu só tenho 30. Então, porque às vezes, se você não tem essa parceria, por isso que a gente fala importante, né, família e escola, e esse diálogo é importante, claro. Porque você traz junto, e aí é uma corresponsabilidade. Então, eu falo, eu estou aqui por eles. Vocês me ajudem a cuidar deles, então não vamos pode cobrar. Transferir, né, só a responsabilidade para a escola. E na empresa, né? Eu penso que é a mesma coisa. Né? Hoje eu coordeno também uma equipe, minhas meninas lindas, beijo para as meninas do Polo Neste, que é Gonzaga, da UAB Univesp. E não é assim, eu falo para ela que elas são minhas bebês, né? Tem gente que é mais velha que eu, mas chamo minhas bebês, porque assim, eu as defendo. Claro. O que eu precisar falar, gente, mas vamos colaborar, gente, nosso trabalho é assim, né? E é importante e a gente tá junto, como diz, vamos vestir a camisa, estão dentro do polo, a gente faz tudo junto. E quando uma delas não tá bem, ou eu não estou, eu falo, gente, por favor, me ajuda aí, tá acontecendo assim. Não, Simone, a gente vai lá, socorre aqui e tal. Então, assim, uma faz, então, e todas, então, assim, eu, como coordenadora, eu já falei para elas, eu gosto de transparência. Então, gente, dica para quem é chefe. Transparência, tá? Eu não combinei com elas, mas já vou dando uma dica de sucesso para você. Transparência. Quando você for tomar atitude, alguma decisão, eu sento com elas, fecho a porta, reunião. Gente, recebi o telefonema ABC, eu tenho essa oportunidade. ABC, o que eu escolho? Tá. Vocês estão comigo? Tá. Posso ir? Tá. Posso? Não. Não vai ter? Não vai ter. Então, ok? Vocês vão endossar o que eu falei? Ok. Então, gente, o grupo decidiu, tarará. Por quê, gente? A pessoa se sente respeitada, que ela não está sendo só, como você falou, um número ou só o preenchido. Não, a gente chega e já fala, o que tem para fazer hoje? Isso, aquilo, vamos dividir a tarefa. Não fica pesado para ninguém, né? E cada um tem a sua sabedoria, é importante descobrir o talento. E assim, dá para aquela pessoa uma tarefa, que é uma tarefa que para ela é bacana e também elogiável, gente. Tá? Que bacana, parabéns. Então, tem uma que mexe com a parte de fazer documentação direito, a outra mexe com a parte de computador, a outra mexe com Canva. Cada uma tem uma habilidade. E aí, juntando, e eu só de falar, né, gente? Ir lá pedir, tá faltando isso lá. Então, assim, cada uma com seu talento, e o Paulo tá crescendo, graças a Deus. Então, isso é importante. Então, gente, esse é um case aí de sucesso para você, que é empresário. Não desista, gente. Não vai perder, de repente, você com tanto talento, como você citou aí do filme. Bom, agora vamos lá. Quais são as atitudes para evitar chegar nessa máxima dessas doenças, ansiedade e tal? Atitudes que a gente pode tomar no cotidiano. No dia a dia, né? Isso. Eu acredito que a atividade física, estaria em um das principais meios que você libera, né? Libera e recebe também serotonina, toda essa oxitocina, né? Isso. Diversas hormônios e necessidades fisiológicas que você tem, né? Que o teu corpo necessita, isso você libera, né? Praticando atividade física e recebe isso também. Outra coisa é terapia, né? Eu sei que nem todo mundo, às vezes, tem condições, mas hoje tem CAPS, tem, né, a prefeitura, que eu acredito que em Osasco tenha, né, esse serviço de terapia gratuito. Ou então mesmo que se você pague uma terapeuta, vale muito a pena, né? Porque geralmente o autoconhecimento, né? Ele te leva para mais longe, né? Aquilo que nós conversamos aqui,
se de repente também a Simone, né, tivesse um cuidado, né, não que ela nunca não tenha cuidado, mas se ela tivesse uma terapeuta junto com ela, possivelmente ela já teria aceitado todos os desafios de pronto. Ela nem precisaria levar tempo para isso, nem muito menos eu. Né? Porque, na verdade, assim, você imagina, você é formada, eu levei 5 anos para fazer uma faculdade de jornalismo. Eu fui em 3 entrevistas, uma no SBT, uma na RBS e outra no jornal da cidade, porque eu fiz a minha universidade em Santa Catarina. Eu não conseguia encarar uma câmera, gente. Né? Uma recém-formada, né? Que teria toda a capacidade de falar, de se mover, com todo o conhecimento necessário, mas eu não tinha a knowledge, né? Eu não tinha esse consciente emocional para dizer, eu dou conta, entendeu? Eu vou fazer acontecer, eu posso errar, posso gaguejar na hora que eu estiver numa entrevista, mas isso não vai me paralisar. Se eu tivesse esse conhecimento aos meus 26 anos, que foi quando eu estava lá na universidade, ninguém ia ter me parado. Ou seja, eu já estaria nessa área de comunicação que eu sempre gostei e que sempre me autossabotei, porque não me achava competente o suficiente para estar de frente de uma câmera. O que hoje, para mim, isso eu posso falar com 5 pessoas aqui ou 5.000 pessoas, que vai ser a mesma diferença que vai fazer na minha vida. Ou seja, eu estou livre e liberta desses traumas e dessas questões. Então, você ganha tempo. Quando você consegue ter um terapeuta, você ganha tempo. Você não perde tempo e nem perde dinheiro. Você ganha tempo. Eu não faço... Eu não dou consulta, tá, Simone? Eu só trabalho com essa área mesmo de empresas. Mas eu indico, né, psicólogos, psicanalistas... Quando preciso, psiquiatra, né? Porque às vezes você precisa de medicação. Quando eu tive burnout, eu tive que me medicar, né? Eu fiquei um tempo afastada da empresa e isso é o correto, tá? Quando a pessoa chega no ápice do burnout, porque, por exemplo, eu já estava trazendo perigo para a empresa. Ou seja, eu dirigi um carro. Então, como eu estava nessa situação de burnout, eles acharam melhor eu trabalhar internamente. Eles tiveram bastante sabedoria, o RH. Me chamou, Rosa, olha, vamos fazer o seguinte, você vai continuar, você é uma das melhores aqui nossas, mas assim, você vai ficar interna. Você vai continuar com as suas empresas, você vai atendê-los aqui, vai estar conversando com todo mundo, mas internamente. Você não vai para a rua enquanto você não tiver 100%. Então, eles estavam comigo, entendeu? Porque eles sabiam que o tempo que eles levaram para me preparar, o treinamento que eu tinha, para você ter uma ideia, Simone, não tinha nenhuma mulher que trabalhava, que fazia o que eu fazia. Eu fui a primeira da empresa. Então, assim, todos os treinamentos que eu tive na Siemens, a gente falava que era sopa de letrinha, que você tinha que saber tudo a respeito daquilo para poder entregar para o cliente. Certo. E assim, então assim, eles investiram muito em mim para simplesmente falar, não, ela está doente, vamos desligar ela. Não, pelo contrário, eles falaram assim, não, fica conosco, se você precisar de um tempo de descanso, de repouso para você se retomar, você vai ter esse tempo, porém você vai ficar internamente. Então, a importância também, né, não é o tema que a gente já discutiu a respeito disso, mas assim, a importância das pessoas saberem acolher quem está voltando do trabalho. É isso que eu acho que também é importante, sabe, Simone? Em relação a tudo, né? Porque se você não tiver o cuidado de acolher, você pode adoecer ainda mais aquela pessoa. Exato, se sentir julgada, se sentir envergonhada ou incapaz. Sim. E ela se fecha e de repente se isola. Então, gente, aí é um risco, né? Risco muito grande que a gente não pode deixar que aconteça. Então, gente, observe o seu colaborador, você também, que é o colaborador e está passando por uma dificuldade. Queria que você deixasse dicas, né? Já são, olha aí, falei que passa rápido. 10 tá terminando já. Tá vendo? Queria que você deixasse dicas de sucesso para a isso. gente terminar daqui a pouco com o hino e passar aqui uma homenagem para você. Tranquilo. Tá. Na verdade, é muito bom que a Simone falou. Observem sempre o colega de trabalho de vocês. Verifica se ele está se isolando, se de repente ele não quer se socializar, tá? Ou que existe uma discrepância de baixa de produtividade de repente com a pessoa.
Isso é muito importante, porque às vezes não vai ser o líder que vai observar, mas você que está do lado da pessoa. Então, você que está do lado da pessoa, você pode indicar, falar sobre esses sintomas, na verdade, que a pessoa está tendo, para ajudá-la. Eu falo isso porque nós temos conhecimento de pessoas que tentaram suicídio, para vocês terem uma ideia, dentro das empresas. Então, assim, isso pode evitar muita coisa. Você observar a pessoa e ver, de repente, ela não está num dia bom, de repente aconteceu algo, né, na família. Tenta ser humano, né? Lacan dizia que ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, sempre tenha esse olhar de empatia com as pessoas. Nunca julgue antes de saber como é que está o dia dessa pessoa. Né? Então, é uma dica assim, de cuidado que eu queria deixar para as pessoas observarem quem está ao redor. Porque, às vezes, as pessoas... Não é só um bom dia, boa tarde. Né? É um como você está. Né? Então, assim, observa mais as pessoas ao seu redor e faça diferença, né? Se você puder dar uma palavra, se você puder acolher essa pessoa ou até encaminhar ela para algum lugar, né? A minha amiga, nessa época do burnout, me ajudou bastante, que ela me encaminhou para um psiquiatra, para você ter uma ideia, ela que me indicou. Então, assim, são coisas que as pessoas que estão ao nosso redor, elas observam as coisas diferentes da gente, quando a gente está no processo de algo, né? Então, eu acho que seria uma dica essa. Que bacana. E não ter vergonha, tá, gente? Uhum. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha, não fica lá sofrendo sozinho. Hoje existe rede de proteção, principalmente mulheres, né? Que o homem também é bem cobrado, às vezes o homem não quer falar, não posso ter que manter minha fama de mal, tem que ser duro, provedor da casa. Gente, tem hora que essa barra pesa muito, muito para ele. E ele não quer falar, porque vai demonstrar fraqueza, porque o pai tratou assim, teve, né, toda aquela criação, e que o homem não pode chorar, aquela história, o homem não chora, tá? Tem tudo isso, gente. Tudo isso são traumas, aí tinha que ser outro programa só para falar sobre trauma, gatilho e tudo mais. Mas, enfim, a gente ficou com um gostinho de quero mais. Coloca aí, quero que a Rosa venha de novo, porque a gente possa abrir aí todo mês um tema para estar falando sobre sugestões de ideias que você quer que continue. A gente pode estar fazendo isso todo mês, né? Porque a gente tem 4 programas por mês, de repente pode ser um quadro fixo aqui, quem sabe. Então, gente, são projetos, a gente falou desde o ano passado isso, ela já está, segunda vez, tá bom? Tá bom, então agora eu quero agradecer você, agradecer a Glória de Martino por estar aqui presente, muito obrigada, que ela está fazendo os registros, tá? Eu quero passar aqui... Glória, tem aqui um mimo para você, tá? E um creme de mãos aqui para você, um carinho, tá bom? Já entrego. E uma parceira nossa querida, a Maritânia, ela tem a empresa RPM Car Auto Center e ela deixou alguns mimos para as nossas convidadas. Eu conheço a Maritânia, viu? Conhece a Mari? Ela é ótima, faz parte também da associação, né? Da associação comercial, né? A Céu Mulher. E também faz parte do grupo Network na Prática da Tânia Salles. Então, a gente se conheceu nesses cafés, nesses encontros. Olha aí, gente, rede de mulheres. E eu estou sempre trazendo aqui principalmente mulheres especiais que fazem Osasco girar, a economia girar. Então, são mulheres que vira e mexe, eu trago uma delas aqui. Então, quem sabe você pode ser a próxima para contar a sua história. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer a Glória pela tua presença, Rosa, e quem sabe a gente faz disso um quadro aí futuramente. Que assim seja. Né? Gente, conexões aqui, conexões e network sempre, tá? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor abra portas, prospere muito. E você, empresário, você que queira chamar a equipe, o trabalho delas para fazer isso, gente, é muito importante. Tá? As pessoas estão ficando de fato doentes, tá? Isso em todo o âmbito, tá, gente? São médicos, na educação, na saúde, a gente precisa ter esse olhar, tá? Não deixa ninguém, pessoa sofrendo sozinha. Se você vê alguém quieto, chorando, por favor, vai lá e pergunta, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Por favor, gente, às vezes uma vida é salva porque você estendeu a mão.
tá? Ora, fala, ó, a gente pode orar, vamos conversar, quer vir em casa, vamos jantar. Tem gente que mora sozinha, tem gente que é mãe solo, às vezes mãe atípica. Sim. Muita mãe atípica já veio aqui contar a história também. Verdade. Então, são dificuldades que hoje em dia aflorou muito. É um crescente muito grande na sociedade, né? E a mulher hoje, ela, em muitos casos, ela assumiu a frente da parte financeira da casa. E tudo isso, gente, pensa, descompensou, né, a ordem da família Margarina lá de 1900 e lá, que já não funciona mais, já não é essa realidade. A gente tem que entender e compreender e somar, tá bom? Gente, então, espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui os contatos da Rosa e da empresa delas, tá? Que Deus abençoe você, não esqueça. Paz, primeiro lugar, vem do alto, e segundo lugar, os anjos que o Senhor deixou aqui, tá bom? Então, um beijo para vocês, até o próximo programa, tchau, tchau, e nós vamos terminar, lógico, com o nosso lindo hino da cidade de Osasco. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, obrigada, hein? Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Osasco.